A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Bom dia! Queridos, hoje entramos no quarto dia de exposição do quinto livro dos Salmos e estaremos nos debruçando sobre o Salmo 118 e o Salmo 119, do verso 1 ao verso 88. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais esse dia de vida e pelo privilégio que temos em podermos nos debruçar sobre a Tua santa palavra, para aprendermos mais sobre Ti. Venha nos abençoar para que possamos Te conhecer mais e melhor. Esse é o desejo do meu coração e é o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. O escritor do Salmo 118, que com Israel atravessou momentos de crise, oferece a Deus um agradecimento enfático que, por meio de várias repetições, torna-se fonte de instrução para outros adoradores. O escritor parece ter sido o próprio rei de Israel ou de Judá, caso a composição tenha tido lugar na época do reino dividido, após 931 a.C., visto que ele se apresenta como comandante militar ao falar 3 vezes que derrotou os seus inimigos, como dizem os versos 10, 11 e 12. Isso se deu porque Deus preservou o rei e a nação, motivo pelo qual o salmo de agradecimento foi composto. Este salmo é o último que é usado desde os tempos antigos pelos judeus na celebração da Páscoa em seus lares. Os salmos cantados começam com o Salmo 113 e terminam com este salmo, o 118. É chamado de Halel, o louvor. Nosso Senhor Jesus muito provavelmente cantou junto com os seus discípulos este salmo. O Salmo 118 foi, portanto, o último que eles cantaram, antes que o Senhor, com seus discípulos, naquela noite memorável em que ele foi traído, foi ao Monte das Oliveiras. E falando aos principais sacerdotes e anciãos, Nosso Senhor aplicou este salmo a si mesmo. Compare o Salmo 118, verso 22, com Mateus, capítulo 21, verso 42. Além disso, o verso 26 aqui do Salmo 118 também é usado por Nosso Senhor no capítulo 23 de Mateus, no verso 39. Portanto, não há dúvida de que o Espírito de Deus fala dele neste salmo. O salmo começa com ações de graças por sua misericórdia, manifestada para com Israel em sua libertação. As nações os cercaram, mas no nome do Senhor eles foram destruídos. Por isso Israel canta: O Senhor é a minha força e a minha canção, e se tornou a minha salvação. A voz de alegria e salvação está, portanto, nos tabernáculos dos justos. Eles são libertos da morte. Observe as portas da justiça no verso 19, através das quais eles desejam entrar para louvar ao Senhor. Mas, imediatamente depois, nós lemos: Esta é a porta do Senhor, e os justos entrarão. É Cristo que é a porta, pela qual Israel também deverá entrar, assim como todos os outros pecadores devem usá-lo como a porta da salvação. Portanto, lemos imediatamente: Eu te louvarei, porque tu me ouviste e te tornaste a minha salvação. E então temos o verso 22, que fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O povo de Israel rejeitou o Senhor Jesus
e ele se tornou para eles a pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Eles foram nacionalmente quebrados em pedaços. Então, o Senhor Jesus se tornou a pedra angular de outra casa, a igreja, da qual ele é a pedra angular. No dia de sua segunda vinda, ele será a pedra que fere, derrubando o domínio gentio, como fala Daniel no capítulo 2, e transformando as nações oponentes em pó. E depois disso, ele será a pedra angular de seu povo Israel, sobre quem tudo repousa. Isso é realmente maravilhoso aos olhos deles, como também o é para nós. O grito Hosana, ou Salve Agora, pronunciado no verso 25, e também Bendito que vem em nome do Senhor, como diz o verso 26, são as boas-vindas de Israel ao seu rei, que retornará. O Salmo 119 tem uma visão realmente elevada da palavra de Deus. É impossível determinar a ocasião em que o salmo foi composto ou determinar quem foi seu autor. Esse é o maior dos salmos em termos de tamanho. Na verdade, é o capítulo mais longo da Bíblia. Seus 176 versículos estão dispostos em 22 estrofes com 8 versos cada. O número 8 na palavra de Deus tem o significado de ressurreição. A morte se foi e a vida veio. Israel passou da morte para a vida e agora exalta a palavra e a lei de Deus. Em cada uma dessas estrofes, todos os 8 versos começam com a mesma letra, seguindo a ordem alfabética da língua hebraica. Entretanto, apesar de tantos versículos, o assunto central de todos eles é o mesmo: as Escrituras. Em cada versículo, exceto nos versos 90, 122 e 132, a palavra é mencionada e os seguintes termos sinônimos ou com o mesmo significado são empregados. Várias palavras com sentido são utilizadas como lei, testemunhos, caminhos, preceitos, mandamentos, juízos, decretos ou estatutos, palavra, mandato e condutas. Todo esse trabalho se prestou a demonstrar que, para o salmista, as Escrituras tinham um valor prático enorme. Dito isso, iniciemos nossa jornada pelo Salmo 119. Dos versos 1 a 8, nós temos a bem-aventurança daqueles que obedecem à sua palavra. O salmo inicia-se dizendo que bem-aventurados ou felizes são os íntegros e irrepreensíveis, que seguem a lei do Senhor, que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Aqueles que não praticam o mal e andam em seus caminhos, trazendo-nos à memória o Salmo 1. O Senhor ordenou obedecer fielmente seus mandamentos, por isso, nosso grande desejo deve ser que nossas ações sempre reflitam seus preceitos, para não ficarmos constrangidos e envergonhados quando meditarmos à luz de todos os seus mandamentos. Então, nós daremos graças por viver corretamente, à medida que aprendermos a obedecer seus justos estatutos e cumprirmos a seus decretos. Haja visto a dificuldade, o salmista suplica: por favor, não desistas de nós. Dos versos 9 a 16, nós temos a limpeza pela palavra. O salmista questiona: como pode o jovem se manter puro? Conhecendo e obedecendo a sua palavra, pois como poderá obedecer sem conhecê-la? Depois, reafirma sua devoção, afirmando que buscou a Deus de todo o seu coração, orando para que o Senhor não permita que se desvie de seus mandamentos, pois guardou ou escondeu sua palavra em seu coração para não pecar.
Depois ele bendiz ao Senhor, suplicando-lhe que o ajude a conhecer seus preceitos, pois já havia recitado em voz alta todos os estatutos que conhecia. Afinal, se alegrava muito mais com o caminho apontado pelos preceitos divinos do que com as muitas riquezas. Por isso, meditaria em suas ordens e refletiria sobre seus caminhos. E sabia que teria prazer em seus decretos e não se esqueceria da sua palavra. Dos versos 17 a 24, nós temos a vivificação pela palavra. O salmista continua sua oração para que o Senhor o trate com bondade, para que viva e obedeça a sua palavra, para que seus olhos abertos possam contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Ele então passa a refletir sobre sua condição. Era um estrangeiro na terra e, dada sua situação, tinha um desejo intenso pelos mandamentos de Deus e clama a ele para que não os escondas dele. Afinal, o Senhor repreende os arrogantes e são malditos os que se desviam de seus mandamentos. Sua oração, então, é para que Deus não permita que zombem dele e o desprezem, pois ele tinha sido obediente. A situação do salmista está chamando muita atenção, pois até os príncipes, quando se reúnem, falam contra ele. Ainda assim, ele continua a meditar nos decretos de Deus, pois tem neles prazer, aprendendo sábios conselhos. Nos versos 25 a 32, nós temos a elevação da palavra. O salmista sente-se prostrado no pó. Suplica a Deus para restaurá-lo com sua palavra. Ele havia compartilhado seus planos com o Senhor e obteve resposta. Agora esperava aprender seus decretos. Em sua oração, ele pede que Deus o ajude a entender suas ordens, para que pudesse meditar em suas maravilhas. Como sua alma chorasse de tristeza, o salmista buscava fortalecer-se com a palavra. Ele desejava afastar-se do caminho da mentira e de ter o privilégio de conhecer a lei divina. Mesmo prostrado, o salmista escolheu o caminho da verdade e decidiu viver de acordo com os estatutos de Deus. Apegou-se a seus preceitos. Entretanto, pedia ao Senhor que não permitisse que ele fosse envergonhado e humilhado. Se Deus lhe concedesse essa alegria, ele buscaria seus mandamentos, pois eles acrescentariam seu entendimento. Dos versos 33 a 40, nós temos o poder da palavra. O escritor pede a Deus que ensine a ele seus decretos. Sendo assim, ele os guardará até o fim, pois precisa de entendimento para obedecê-los e colocá-los em prática. Em sua oração, ele deseja andar em obediência aos mandamentos, pois neles tinha prazer. Queria ter o coração voltado aos testemunhos divinos ao invés da ganância. Suplicava ajuda divina para desviar seus olhos de coisas inúteis e para ser restaurado completamente por meio da palavra. Entretanto, ele quer que o Senhor confirme a ele sua promessa, que foi feita aos seus servos, afastando-o de seus caminhos, outrora vergonhosos. Porque agora ele sabe que os estatutos do Senhor são bons. Por causa disso, o salmista anseia por obedecer ordens de Deus e ter a vida restaurada por sua justiça. Dos versos 41 a 48, nós temos a vitória por meio da palavra. O escritor clama ao Senhor por seu amor e a salvação que prometeu. Entende que assim poderá responder aos que o insultam, pois confiava em sua promessa. Pede que o Senhor não retires dele a palavra da verdade, pois nela depositava sua esperança. E então ele conclui, assegurando que continuará a obedecer à lei para todo o sempre. O salmista também garante que andaria em liberdade, sem restrições, pois se dedicava e se empenhava pelos preceitos divinos. Com ousadia testemunharia deles aos reis, sem constrangimento, e não seria envergonhado,
pois muito amava e tinha grande prazer nos mandamentos de Deus, meditava em seus decretos e os celebrava. Nos versos 49 a 56, nós temos o conforto por meio da palavra. Em sua oração, o escritor suplica ao Senhor que lembre-se da sua promessa a ele, em suas palavras que fizeste a este teu servo em suas palavras. Pois para ele, isso era a sua esperança. A convicção de que Deus cumpriria sua promessa renovava suas forças e o consolava em sua aflição. Embora o tempo todo desprezado pelos orgulhosos, o salmista não se afastava da lei do Senhor. Antes meditava nela, lembrava-se dos juízos de outrora e eles serviam-lhe de consolo. Isso o leva a compartilhar sua indignação e fúria com os perversos que rejeitam a lei divina. Afinal, os decretos de Deus são o tema e o motivo de suas canções. Na casa onde tinha vivido, em suas longas noites, considerava sobre o Senhor e, portanto, dada sua grandeza, obedecia sua lei e assim conduzia sua vida, andando na presença de Deus em obediência. Dos versos 57 a 64, nós vamos ter a preservação por meio da palavra. Aqui o salmista louva e exalta o Senhor, pois ele é a sua herança. Por isso ele promete obedecer suas palavras. Ele também buscava o favor divino de todo o coração, descansando na misericórdia prometida a ele pela palavra. Ele refletia sobre o rumo de sua vida e como havia decidido seguir todos os preceitos. Sendo assim, se apressaria a obedecer os mandamentos. Ainda que se sentisse arrastado pelos perversos que tentavam afastá-lo de Deus, ele afirma que não se esqueceria de sua lei. E tal era o seu prazer nela, que se levantava à meia-noite para dar graças pelos justos estatutos. O salmista afirma que seus amigos são os que temem ao Senhor e que obedecem suas ordens, e ora para que o Senhor encha a terra com seu amor e ensine seus decretos. Dos versos 65 a 72, nós temos o valor inestimável da palavra. O escritor reconhece que o Senhor tem lhe feito muitas coisas boas, cumprindo assim suas promessas a ele, e ora a Deus pedindo algo muito apropriado a todos nós, desejando ter bom senso e conhecimento, afinal, ele cria nos mandamentos. Ele medita em sua vida pregressa, antes de conhecer verdadeiramente ao Senhor, e reconhece que antes de ser disciplinado, vivia desviado, agora, porém, seguia de perto a palavra. Continua dizendo que Deus é bom e faz somente o bem, e reitera o pedido que permeia quase todo o salmo: ensina-me teus decretos. Lamenta a mentira dos soberbos ou arrogantes a seu respeito, mas reafirma que obedecia às ordens divinas de todo o coração. Ele considera o coração dos arrogantes tolo e insensível. Literalmente tornou-se espesso como sebo. O salmista, porém, tinha prazer e se deleitava na lei, e compartilha mais uma de suas pérolas. Ele diz: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Quantos de nós já chegamos a essa conclusão, de que o sofrimento nos aproximou de Deus? Aliás, quantos de nós já ouvimos de nossos púlpitos que o sofrimento faz bem? Bom, continuando então, ele conclui: mais vale para mim a lei de tua boca que montes de ouro e prata. Dos versos 73 a 80, nós temos o testemunho por meio da palavra. O salmista continua seu diálogo, oração. Ele diz que Deus o fez com suas mãos e o formou ou plasmou com afeição. Então, como gratidão por isso, ele queria entendimento para aprender seus mandamentos. Desejava ser motivo de alegria para os que, como ele, temiam ao Senhor e depositavam em sua palavra a esperança.
Ele tem consciência que os estatutos divinos são justos e que foi disciplinado com justiça, mas agora suplica que o amor do Senhor o console, como lhe havia sido prometido, que ele seja rodeado de misericórdia e compaixão, para que ele viva, pois tinha prazer na lei do Senhor, considerando a sua delícia. Os orgulhosos, porém, que mentiram a seu respeito, que sejam envergonhados. Ele, porém, meditaria nos preceitos divinos, unido aos que voltaram-se para ele, aqueles que temem ao Senhor e conhecem seus preceitos. Suplica a Deus força para que seja inculpável, para que tenha o coração irrepreensível na obediência a seus decretos. Então, jamais ele seria envergonhado ou confundido. Dos versos 81 a 88, nós temos a aflição e a palavra. Aqui temos um momento de clamor do salmista para que o Senhor o livre da aflição. Ele afirma estar exausto de tanto esperar pelo livramento divino, pela salvação, porém, continuava depositando sua esperança na palavra de Deus. Entretanto, ele diz que seus olhos se esforçam e já estavam se cansando para ver a promessa se cumprir, e pergunta: até quando esperará a consolação? O salmista sentia-se envelhecido, como uma vasilha de couro na fumaça, todo enrugado, mas ainda assim não se esquecia dos decretos divinos. Parece até mesmo considerar o Salmo 70, apressa-te, ó Deus. E desesperadamente ele pergunta: até quando terei de esperar? Quando julgarás e castigarás os que me perseguem? Sua situação estava tão desesperadora que os soberbos que não temiam a Deus lhe fizeram armadilhas, abrindo covas profundas para o capturarem. Mas o salmista sabia que os mandamentos do Senhor são confiáveis e o protegeriam dos que o perseguiam sem motivo. Por fim, ele desabafa: por pouco não me exterminaram da terra, eu, porém, não abandonei os preceitos. E ele conclui suplicando: conservai-me vivo em vossa misericórdia, para que eu observe as prescrições de vossa boca. E assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.